que eu vou mostrar agora aqui no BG, tá? Me acompanha para cá. Eu vou falar agora sobre um caso bizarro. Quando eu soube do que aconteceu, confesso a você que eu fiquei perplexo, juro a você. São diversos crimes com requintes de crueldade. Um homem, esse que está aparecendo aqui, são as imagens do caso. Um homem, ele confessou ter matado pelo menos 4 pessoas e enterrado no quintal do estabelecimento dele os corpos de todas as vítimas. Parece até roteiro de filme de terror, mas não é, é realidade. Isso aconteceu pertinho da gente. Isso aconteceu no Marcos Freire 2, aqui em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. O Naldo, borracheiro, que está aparecendo aqui na foto, são várias fotos que a gente vai mostrar agora. O Naldo, de acordo com a polícia, ele matou 4 pessoas. 2 dessas pessoas eram consideradas, inclusive, desaparecidas para a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Um outro borracheiro, conhecido como Batista, e este rapaz que nós estamos mostrando aqui, o Denilson Santos, mais conhecido como Batoré. Minha gente, no dia 17 agora, fariam 3 meses do desaparecimento dele. A família deste homem chegou a vir aqui na TV Atalaia pedir ajuda desesperadamente, porque não tinha informação por causa do desaparecimento. E ontem veio o desfecho. Ele, depois de uma briga, foi morto pelo borracheiro Naldo, com quem bebia antes do crime. O corpo dessa vítima foi enterrado no quintal da casa do suspeito do crime. Crime com requintes de crueldade. Nesta quinta-feira, a polícia fez as buscas. Muita gente em volta, curiosos, todo mundo estarrecido com o que estava acontecendo. O trabalho foi minucioso e só terminou na madrugada de hoje, sexta-feira. O Naldo, borracheiro, minha gente, ele enterrava os pedaços das pessoas, certo? Depois que esquartejava as vítimas após o assassinato. Vai dar trabalho, inclusive, para identificar todas as vítimas. Mas a outra informação é de que antes de enterrar, de esquartejar as pessoas, o borracheiro Naldo, ele fotografava as vítimas. Ele fotografava as vítimas mortas. O número de vítimas pode chegar ainda a 5. Meu Deus do céu. Que atrocidade. Nós vamos ver agora aqui no Balanço Geral Manhã a entrevista do irmão do Batoré, uma das vítimas do borracheiro. Ele lembra como o irmão desapareceu logo após uma briga com o Naldo. Acompanhe. Dia 17 de fevereiro ele desapareceu daqui da avenida, né? Tava ali bebendo na porta do vizinho com o borracheiro. Dali tiveram uma desavença. Eu não estava, mas eu fiquei sabendo que tiveram uma desavença, o borracheiro empurrou ele, ele caiu e o borracheiro pediu para ele sair da porta dele, senão ia dar umas pauladas. E aí o que acontece? Ele veio para dentro de casa e tomou banho, falou para minha mãe e para os filhos, vou aqui na lanchonete, vou comprar um lanche para meus filhos e volto já. E daí, desse dia para cá, não apareceu mais. Dia 17 agora completa 3 meses que ele está desaparecido. O irmão do Batoré, minha gente, falou também como ele recebeu a notícia de que o borracheiro Naldo era o principal suspeito de ter matado o Batoré e que o corpo dele, desta vítima, estaria enterrado no quintal da casa do autor do crime. Veja. Tomei por surpresa que eu estava trabalhando e fiquei sabendo por amigos, né, que a avenida estava cheia e aí vim imediatamente, porque preocupado mais com minha mãe, para ver o que estava acontecendo. E cheguei aqui, tomei por surpresa aí, a polícia já fazendo a apreensão dele aí, e aí dizendo que tinha cadáveres já enterrados no quintal dele. Ainda segundo o irmão do Batoré, que é uma das vítimas do borracheiro, segundo a investigação inicial da Secretaria de Segurança Pública, a família não tinha relação nenhuma e nem se comunicava com o Naldo. Você vai acompanhar agora mais um relato de uma série de crimes que assustou a população da cidade de Nossa Senhora do Socorro, lá no Marcos Freire. Veja.
A relação com esse borracheiro a gente nunca tivemos. Ele tinha devido cachaça. Quando eles bebiam, eles tinham uma relação lá. Mas relação mesmo a família com o borracheiro não tinha nenhuma. Inclusive, quando ele estava bebendo ali, minha mãe não gostava. Porque não gostava que ele bebê e tal. E daí aconteceu esse fato. Agora, essas imagens aqui do caso, coloca aí para o pessoal de casa, porque vocês estão vendo imagens da movimentação em frente à oficina macabra, onde as vítimas eram atraídas e mortas até então pelo Naldo, o borracheiro. Esse é um caso lamentável e assustador que deixou a população indignada, nervosa e apavorada. Minha gente, digo a você que acompanha o Balanço Geral Manhã nesse exato momento, porque no local onde as pessoas iriam fazer o seu serviço, a depender da conversa, a depender da relação com o Naldo, acabavam essas pessoas sendo assassinadas, esquartejadas, fotografadas e os corpos enterrados no quintal do estabelecimento que você está vendo. Uma mobilização grande do Corpo de Bombeiros, da Polícia, Instituto de Criminalística, Polícia Militar. Foi um aparato enorme ontem à noite, início da madrugada de hoje. Inclusive, a tropa de choque aí da polícia participou deste desvendar de um crime. Crime esse da Oficina Macabra, e você vai ver ainda hoje aqui no Balanço Geral Manhã a reportagem completa, porque os nossos repórteres, a Daniele Ferreira e o Jeová Luiz, eles também acompanharam boa parte do resgate, da retirada, da remoção dos corpos das vítimas e também a movimentação da perícia, assim como a movimentação do Instituto de Criminalística e de toda a ação policial que ocorreu para desvendar esta série de crimes bárbaros no Marcos Freire. Na comunidade, inclusive, todo mundo ficou estarrecido e com medo de falar. Mas uma vizinha, ela quebrou o silêncio e disse que o mau cheiro que vinha desta oficina macabra era insuportável. A vizinhança reclamava do mau cheiro, mas ninguém sabia, ninguém tinha noção do que de fato estava acontecendo. Ainda sobre as investigações da polícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, os corpos foram encontrados após uma ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, que constatou que o borracheiro Naldo, ele teria matado as vítimas. Minha gente, o Naldo, ele teria indicado às equipes de investigação que um corpo estava enterrado em outra localidade, na Piabeta, que também fica em Socorro. Ainda hoje aqui no Balanço Geral Manhã você vai ver a reportagem completa deste crime macabro, porque até então, de acordo com as informações repassadas, atualizadas pela SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública, 4 pessoas estavam mortas e enterradas pelo Naldo, pelo borracheiro Naldo. E a informação que circula é que pode haver a 5ª vítima. Informação ainda não confirmada, mas inclusive hoje a polícia vai dar mais explicações, vai dar mais relatos sobre este inquérito policial que está assustando a comunidade sergipana. Ontem isso, nas redes sociais, nos veículos de comunicação, nós aqui ficamos estarrecidos por causa do requinte de crueldade. Como eu falei, o Naldo, de acordo com as investigações, ele fotografava. Eu vi fotos. Eu vi as fotos das vítimas, pessoal. A gente não vai mostrar aqui porque não é possível. Não é possível que o ser humano ele possa chegar a este nível de crueldade. Mas infelizmente chega a reportagem na sequência, agora, na tela do BG Manhã. Carros de polícia e equipe do Corpo de Bombeiros se concentraram na Avenida A, no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. As pessoas saíram de suas casas para acompanhar o trabalho de retirada dos corpos encontrados nessa casa, onde funcionava uma borracharia. Conhecidos das vítimas e do suspeito estavam chocados com as informações. Esse homem, que prefere não se identificar, era cliente do Naldo Borracheiro e não suspeitava de nada. Sempre trabalhava 24 horas, sempre era trabalhador sem suspeita nenhuma. Andavam juntos, bebiam juntos e de repente acontece uma tragédia dessa aqui embaixo do nosso nariz, uma coisa que a gente nunca imaginava acontecer em meio à nossa vizinhança. E tá aí agora, foram encontrados os vizinhos, né? Assassinou os vizinhos, terror, a sangue frio no quintal. Segundo a polícia, as informações foram passadas pelo próprio suspeito. Ele confessou os 4 homicídios. O trabalho da polícia foi intenso.
Equipes do batalhão de choque fizeram a guarnição do local e a remoção dos restos mortais que estavam enterrados no quintal da borracharia foi realizada pelo Corpo de Bombeiros. O mau cheiro era forte. Essa mulher, que tem medo de mostrar o rosto, já pensava em se mudar por causa da fedentina no quintal. Quando eu cheguei aqui tem 3 meses, que eu cheguei aqui só falando que, reclamando, né, que eu vou sair, que aqui eu moro de aluguel. Aí eu dizendo que eu vou sair porque eu não aguentava do mau cheiro. Vinha da cozinha até aqui na área. Nessa casa, no Marcos Freire 2, 3 corpos foram encontrados. O do Denilson, desaparecido há cerca de 3 meses, do borracheiro, desaparecido há cerca de 1 ano, conhecido como Batista aqui na região, e de uma mulher que ainda não foi identificada, que pode ser a companheira do suspeito. Ele, inclusive, levou uma equipe da polícia até o bairro Piabeta, aqui em Nossa Senhora do Socorro, onde um outro corpo foi encontrado. E somente após os exames periciais será possível revelar a identidade desses corpos. Há cerca de 3 meses, Denilson Manuel dos Santos, de 41 anos, mais conhecido como Batoré, desapareceu misteriosamente. A família buscou ajuda em vários programas da TV Atalaia para encontrar o homem que deixou 4 filhos. Já fomos no IML, nos hospitais, na delegacia, em todas as delegacias, e não tivemos resultado nenhum. O técnico em manutenção de ar-condicionado é uma das vítimas, Dinaldo. O irmão de Denilson conta que eles sempre bebiam juntos. Eu tomei por surpresa que eu estava trabalhando e fiquei sabendo por amigos, né, que a avenida estava cheia, e aí vim imediatamente, porque preocupado mais com minha mãe, para ver o que estava acontecendo. E cheguei aqui, tomei por surpresa aí, a polícia já fazendo a apreensão dele aí, e aí dizendo que tinha cadáveres já enterrados no quintal dele. A Secretaria de Segurança Pública, pessoal, informou que ainda hoje a delegada Luciana Pereira, responsável por conduzir o inquérito, por conduzir essa investigação, ela vai dar todas as informações atualizadas sobre este caso, porque houve o encerramento das atividades durante a madrugada e ainda hoje, pela manhã ou à tarde, a SSP vai se pronunciar oficialmente sobre este caso aí. E a gente ainda vai falar sobre esta atualização do crime nesta edição do Balanço Geral amanhã. São 6 horas e 52 minutos, eu vou vir para o lado de cá porque agora tem informação ao vivo ainda sobre este caso, agora com a Jéssica Cruz, ela que está no Instituto Médico Legal e vai trazer as atualizações de agora, desse exato momento, direto do IML, sobre a oficina macabra do borracheiro Naldo. Ô Jéssica, um ótimo dia de trabalho para você, quais são as informações do Instituto Médico Legal? Bom dia. Oi, Diego, bom dia para você, bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral amanhã. Olha, eu estive aqui no Instituto Médico Legal, conversei com alguns técnicos, pessoas que trabalham aqui no IML, que falaram sobre esses 4 corpos. Porque inicialmente, hoje de manhã, algumas pessoas suspeitavam de um 5º, mas até o momento só chegaram 4 corpos aqui no Instituto Médico Legal. Corpos que estão desossados não, em fase de esqueletização. Foi isso que esses técnicos, essas pessoas que trabalham aqui falaram, e que por isso essa investigação daqui do IML também será feita, vários exames serão feitos para que se confirme realmente a identidade dessas vítimas. Vítimas que estavam desaparecidas, uma delas desaparecida há 3 meses, como mostramos aqui no Balanço Geral e na TV Atalaia, e que por isso precisam ser identificadas ainda, né? Nós temos fotos dessas pessoas, né? Fotos que foram encontradas pela polícia no celular desse suspeito do borracheiro. Então, mesmo com essas fotos, esses exames precisam ser feitos para confirmar a identidade. No relatório do Instituto Médico Legal não tem nome, nenhuma identificação se é de sexo masculino ou feminino, mas a informação que foi passada ontem à noite é que são 3 corpos de homens e um corpo de uma mulher ainda que não se sabe qual a ligação dela com o suspeito. A polícia ainda não confirmou se era uma companheira, se era uma vizinha.
A gente também está tentando entender ainda esse caso, né? Um caso muito complexo. Claro que o suspeito confessou o crime para a polícia. Algumas pessoas também no local falaram sobre o caso, sobre o assunto. Disseram que esse rapaz, o borracheiro, morava antes lá na Piabeta, onde um corpo foi encontrado. E só então ele se mudou para o Marcos Freire. E lá no Marcos Freire, alugou, comprou, se estabeleceu ali naquela borracharia, colocou a borracharia, um local que antes era uma farmácia, e aí ele teria cometido esses outros crimes, né? Matado 3 pessoas e enterrado esses corpos. A gente então segue aguardando as informações a respeito deste caso. Às 11 horas vai ter uma coletiva, mas hoje ainda vamos também lá até o Marcos Freire e até a Piabeta para conversar com as pessoas, que as pessoas também estão em choque com tudo isso que aconteceu. A comunidade já reclamava do mau cheiro lá no Marcos Freire, na rua onde funcionava essa borracharia, e a partir disso também que se deu a investigação do DHPP. Então, Diego, tem outros corpos aqui também, em Nossa Senhora do Socorro, mas não que tenham ligação com esse rapaz, com esse borracheiro. Corpos frutos de homicídios, morte violenta por arma de fogo e também um acidente de trânsito. Totalizando hoje, aqui no IML, no Instituto Médico Legal, 8 corpos foram recolhidos. É com você? Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações atualizadas ao vivo, direto do Instituto Médico Legal de Sergipe, aqui na capital sergipana. Daqui a pouquinho a Jéssica volta com outras informações ao vivo, porque a gente vai tratar sobre este caso ainda. Inclusive, me dá as imagens aí, por gentileza, do caso aí desta oficina do borracheiro Naldo. Ainda hoje aqui no Balanço Geral Manhã, eu vou trazer mais informações detalhadas sobre este crime bárbaro, sobre esta barbaridade que aconteceu na Grande Aracaju. Você está vendo aí o local do crime no Marcos Freire 2, onde a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, um aparato completo foi levado para este local aí, para esta borracharia, estabelecimento comercial, onde o Naldo, de acordo com as informações repassadas pela investigação da Polícia Civil, ele matou até então 4 pessoas e os corpos foram enterrados. A polícia ainda investiga se ele fez outras vítimas, se ele causou outras mortes. O que chama atenção neste caso, além da morte, é a forma de como o Naldo ele matava as pessoas. Em um dos relatos que mostramos aqui, uma das vítimas estava bebendo com ele e, de acordo com as informações, houve uma desavença, uma discussão, e isso resultou na morte de uma das vítimas. O Naldo, segundo a informação da Secretaria de Segurança Pública, ele está preso e, como a Jéssica já falou agora há pouco, às 11 horas, a Secretaria de Segurança Pública deve se pronunciar em entrevista coletiva e, claro, que a gente vai acompanhar e a gente vai trazer outros detalhes ainda hoje aqui no Balanço Geral Manhã deste crime que assusta devido à barbaridade, os requintes de crueldade que este homem, este borracheiro Naldo, que trabalhava e morava na Piabeta, estava agora no Marcos Freire, e houve aí a descoberta de vários crimes por causa do mau cheiro, a comunidade reclamando por causa deste fedor do mau cheiro que tinha ali na vizinhança, e até então ninguém sabia o que é que de fato estava acontecendo. Até que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa entrou no caso, começou a investigar e houve aí a elucidação até então deste crime, desses 4 crimes, homicídios, onde as vítimas tiveram brigas, desavenças ou outro tipo de relação com o Naldo, que é o principal suspeito de ter cometido estas atrocidades, assassinou, esquartejou, fotografou as vítimas e logo na sequência enterrou os corpos no local onde ele trabalhava, ganhava o pão dele. Era o mesmo local onde ele enterrava as vítimas. É o cemitério das vítimas, a oficina macabra. Ainda hoje aqui no Balanço Geral Manhã a gente atualiza outras informações para você. Vem pro lado de cá, são 6 horas 59 minutos. Vem para cá, Marcelão, por favor. Eu vou falar agora com a Jéssica Cruz ao vivo, porque a gente vai retomar aqui o caso da oficina macabra, onde os corpos foram encontrados na noite de ontem pelas equipes da Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar
lá em Socorro. Coloca a Jéssica aqui para mim. Jéssica, é com você mais uma vez. Como é que está a situação neste exato momento? A área, ela permanece isolada? Eu estou vendo aí que há a fita ainda de isolamento, mas permanece realmente isolada a área? Oi, Diego, a gente está aqui, como você falou, no local, na borracharia do Naldo. E ela fica localizada aqui na Avenida A, no Marcos Freire 2. A gente está vendo aqui que tem a fita de isolamento apenas em um determinado canto, no lado, mas a rua, que onde estava toda interditada, isolada, ela não está mais. Apenas essa parte da frente da casa realmente que está isolada. Aqui a gente pode ver detalhes, né, dessa borracharia, que também era onde o Naldo, ele morava. Agora ele está preso, né? Então a gente pode perceber detalhes dessa borracharia, aparentemente um local comum, um local de trabalho, um local de moradia também. Então a gente está vendo aqui o ambiente de trabalho do Naldo. Mas o problema é que era também nesse ambiente, foi nesse ambiente também que foram encontrados esses corpos enterrados no quintal desta casa, no quintal desta borracharia. A gente está vendo aqui que o portão, ele está amassado, numa tentativa provavelmente da polícia de entrar nessa borracharia para encontrar esses corpos, né? Vale ressaltar que o Naldo, ele foi ouvido pela polícia. O Naldo confessou que matou essas pessoas, essas 3 pessoas e mais um outro corpo que foi encontrado na Piabeta. 3 pessoas que foram encontradas aqui no Marcos Freire 2. A primeira delas, assim, que a gente pode falar, na verdade não houve ainda identificação oficial, mas tem essa suspeita de que seja o Batoré. Batoré é um vizinho do Naldo, era um vizinho do Naldo, morava aqui próximo. E aos finais de semana, os dois, eles bebiam juntos, estavam sempre juntos. Só que aí o Batoré, ele desapareceu. Há pouco mais de 3 meses que o Batoré desapareceu. A família preocupada com o que tinha acontecido. Segundo os relatos aqui da comunidade, de pessoas que estão tentando também entender o assunto, mas que têm algumas suspeitas. Quem soube desse desaparecimento e da possível morte, que na época era possível morte, do Naldo, era um idoso. Esse idoso parece que estava ameaçando a dizer à polícia o que tinha acontecido, o que ele suspeitava. Então, ele virou uma outra vítima. Foi aí então que, segundo os relatos, o Naldo, ele teria matado esse idoso. E tem também essa outra mulher que a gente está tentando ainda saber qual é a ligação dela com o Naldo. A suspeita é de que ela teria sido uma companheira dele. E tem um outro corpo também que foi encontrado lá na Piabeta, como eu falei. Esses corpos, eles ainda precisam ser identificados, precisam passar por uma análise, por perícia da polícia, também do IML, de todo mundo, para saber realmente a identificação oficial, porque eles estão em uma fase que não é possível saber visivelmente a identificação desses corpos. Bom, a gente está aqui na rua, na Avenida A. Tem muita gente ainda, todo mundo aqui está sabendo do caso e a gente vai conversar agora com o irmão do Batoré, que provavelmente é uma dessas vítimas. Ele mora aqui em frente, pessoal, a família toda mora aqui em frente e ele vai conversar aqui com a gente. Bom, é difícil dizer bom dia, né? É uma situação bastante complicada, porque vocês não imaginavam desse cenário todo, né? É difícil, né? Hoje, Socorro vive um momento de tristeza, pelo fato do meu irmão ser bastante conhecido aqui no Complexo Socorro, Complexo Taiçoca, em toda a região. E a família toma por surpresa no desaparecimento dele, no dia 17 de fevereiro. Desapareceu e a população se comoveu, procurando nas redes sociais, compartilhando. E no dia de ontem tomamos por surpresa que o próprio vizinho de frente fez esse ato criminoso, não só com meu irmão, como outras vítimas. Como era essa relação do seu irmão, o Batoré? Qual é o nome dele completo?
O nome do meu irmão é Denilson Manuel dos Santos. Eles têm uma relação de... Meu irmão trabalhar no decorrer da semana, e eles tinham uma relação de beber do sábado até o domingo. E eles ficavam, não só ele, como todos da avenida, ficavam bebendo aqui na porta de casa. E daqui mesmo, eles tomavam seu destino. Meu irmão ia para casa porque trabalhava na segunda e ele ficava aqui. Mas o que me estranhava muito dele, porque ele bebia de domingo a domingo, borracheiro. Entendeu? O borracheiro aqui, ele bebia de domingo a domingo. E ele... Todo dia estava bebendo? Todo dia ele estava bebendo. E ele mostrava um comportamento totalmente diferente para a população. Como era esse comportamento? Frio, como se fosse uma pessoa frio, calculista. Entendeu? Porque no desaparecimento do meu irmão, logo no início, chamamos ele para poder ir lá atrás, procurar. A população se comoveu e fomos atrás procurar. Ele se prontificou. Mas na hora que saímos, no ato que saímos a procurar, ele se negou de procurar e daí para cá só vivia desconfiado. Ele estando lá dentro, quando eu chegava na casa de minha mãe, com o meu carro, minha família chegava, ele ficava no portão aqui olhando para lá para dentro, disfarçado. Vocês já percebiam isso? Ou esses pontos eles começaram a ser ligados agora, após a polícia vir até aqui, após vocês sentirem o mau cheiro, que o mau cheiro também era grande, né? Isso. Percebemos assim, porque as investigações estavam correndo. Eu tinha conversado com a doutora Luciana, ela conversou comigo, pediu que a família se ficasse calma, porque a Secretaria de Segurança estava à frente, que ia poder resolver, que ia dar resposta para a sociedade o mais rápido possível. E acabou dando, entendeu? Então vocês já tinham um medo, uma certa apreensão a partir do momento que a polícia começou a fazer essas ligações? Isso. Ficamos apreensivos esperando o momento, né, do desfecho todo do que foi acontecido ontem. E quando foi no dia de ontem, tomamos por surpresa que veio a prisão dele e saiu daí de dentro 4 cadáveres. Vocês conheciam as outras pessoas também que desapareceram, que foram encontradas enterradas? Não, eu não conhecia, não tinha conhecimento. Fiquei sabendo porque tinha familiares deles aqui, que sumiu há um mês, se eu não me engano. Uma mulher, e teve vizinhos, eu não sei, não posso... que ouviu o grito dela aqui gritando e depois parou e aí não ouviram mais. Inclusive ela saiu ontem daí de dentro enterrada, né? Ela estava enterrada no quintal dele, saiu morta daí. E o idoso? Então, teve um idoso que desapareceu, ia fazer quase, eu acredito que 1 ano aqui na avenida. Vocês já sabiam? Já sabíamos, inclusive morava em frente a ele, ali em cima. Então a informação aqui ela já muda, né? Porque a gente soube que esse idoso, ele tinha conhecimento desse desaparecimento, mas não. Que a informação aqui do irmão dele, que ele está dizendo, é que esse idoso que foi encontrado, enterrado aqui também, ele desapareceu há mais de 1 ano. Praticamente isso, quase 1 ano aqui. E inclusive morava de frente a ele, ali em cima. Depois do desaparecimento desse senhor, chamado por Batista, ele saiu de lá e veio morar aqui. Entendeu? Ele saiu de lá e veio morar aqui. E daí foi acontecendo as coisas, como no dia de ontem tomamos por surpresa que tinha vários corpos enterrados no quintal dele. Agora era um comportamento então estranho. E ele começou a desconfiar, como você disse, ele costumava ficar aqui na frente, tinha muitos clientes. Não, ele não tinha muito cliente. O que estranhava é que ele não tinha cliente. Chegava aqui, um ou outro. Você acha que era de fachada essa borracharia? Eu acredito que seja de fachada para poder ser uma desova, o fundo do quintal dele. Era uma fachada que ele fazia o serviço para poder desdobrar a sociedade, porque pelo tempo que ele ficava só bebendo, para o pessoal não achar que ele estaria só bebendo. E a borracharia era de fachada e ele cometendo esses atos criminosos. Ele bebia aqui na porta? Bebia aqui, sentado naquele banco, aqui sentado, como vocês estão vendo. Trabalhando mesmo, era raro isso? Era raro ele trabalhar aqui. Inclusive, ele tinha um comportamento estranho com o filho. Ele batia no filho, agredia o filho bastante. Ele morava aqui o filho? Morava. Inclusive, ele saiu ontem daqui... Quantos anos? Eu não sei a média, mas ele aparenta ter uns 18 a 19 anos, menino. Menino calmo, menino, você percebe que ele é um menino pacato, tranquilo. E ele agredia bastante o filho. Vocês conversavam, tinham contato com esse menino, com esse jovem? Não, porque o pai não deixava. O pai não deixava que ele tivesse contato com ninguém da rua. Só botava ele para vender as coisas na rua e voltava e o menino se trancava e pronto. Ele vendia o quê? Ele vendia empadinha na rua, vendia aquelas trufas que ele na rua comprava para revender. Eu presenciava. Quando eu chegava eu via ele vendendo. Ele saía com a bicicleta, ia para Aracaju, ele fazia o menino ir para Aracaju, comprar peça de bicicleta para botar aí e tal. Na verdade, uma tremenda fachada, essa borracharia dele.
Agora me diga uma coisa, esse local aqui, ele veio morar aqui há mais ou menos um ano? Mais ou menos um ano que ele veio para cá, morar aqui. É alugado esse local? Isso, o imóvel é alugado e, se eu não me engano, os proprietários já tiveram aqui hoje, porque eu cheguei na casa da minha mãe agora. Se eu não me engano, os proprietários já tiveram aqui hoje. Como vocês estão vendo ali, já arrombaram o portão. O que era aqui antes? O que funcionava? Era casa normal? Não, era uma casa normal, funcionava uma casa normal aqui. Depois que ele veio para cá, os meninos ficavam aqui conversando com ele, ele não demonstrava nenhum... Ele não mostrava essas coisas como ele aparentou ser ontem, entendeu? E ontem, como era o comportamento dele? Você chegou a ver? Não, quando eu cheguei a ver, ele já estava dentro do carro da polícia já, da caminhonete da polícia, que ele foi entregar os outros corpos que foram na Piabeta. Ele foi entregar e eu queria ver ele de olho a olho, só para olhar para ele mesmo, para ver o que ele ia, se ele ia olhar para mim. Mas ele nunca olhava para mim quando eu chegava na casa da minha mãe. Quando eu chegava, ele estava aqui, ele ficava dali, desconfiado, olhando por debaixo, mas nunca olhava para mim olho no olho. Ele não... Vocês desconfiam como teria acontecido, como aconteceram essas mortes? Qual era a forma que ele usava para matar essas pessoas? Então, eu não sei lhe dizer bem como ele matava, mas eu acredito que, pelo fato dele, ele matava ou de paulada, marreta, que foi encontrada uma marreta aí, de paulada, com barra de ferro, entendeu? Ele vinha cometendo esse ato de crueldade. Vocês têm mãe, têm família? Tem minha mãe, minha mãe está em estado de choque no remédio desde ontem, minhas irmãs, minha família, estamos todos reunidos aí, né? A polícia tinha entrado em contato com sua mãe também e os outros familiares, ou só com você, para manter esse sigilo, para também não deixar ninguém assustado? Isso, eles entraram em contato, ficamos no sigilo, esperando a resposta deles, que a gente confia muito na justiça, e já sabemos que a resposta ia ser imediata. E quando foi no dia de ontem, eles deram uma resposta. Como é seu nome? Wagner. Wagner, muito obrigada pela participação. A gente sabe que as investigações, elas continuam, porque existe a suspeita também de outros corpos, de outras pessoas que podem ter sido vítimas do Naldo, desse rapaz que trabalhava aqui, dizia que trabalhava aqui como borracheiro. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho também, Diego, com os moradores, porque está todo mundo muito assustado. Nem todo mundo quer falar, é claro. É uma situação muito complicada e eles eram vizinhos desse rapaz. A gente vai ficar aqui então, já presto também os meus sentimentos aqui à família, o irmão do Batoré. Vocês chegaram, inclusive, a procurar a imprensa, pedir ajuda, uma situação muito complicada que no dia de ontem veio à tona para a sociedade. É com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado mais uma vez pelas informações atualizadas aí desta oficina, a borracharia onde o Naldo trabalhava e que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, enterrava as vítimas ao fundo deste imóvel. Obrigado e também os nossos sentimentos aqui da família BG Manhã, a família do Wagner, a família dessas pessoas que foram encontradas mortas e enterradas neste estabelecimento comercial. Virou para cá? Jéssica Cruz, ela que permanece lá em Socorro, direto do endereço da oficina macabra, e ela vai trazer mais informações direto lá da Grande Aracaju. Jéssica, com você mais uma vez. Pois é, Diego, quem estava acompanhando a gente desde o início, a gente já entrou lá do Instituto Médico Legal, falando sobre esses corpos, 4 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal, que foram recolhidos pelo IML. E aqui nós conversamos com o irmão do Batoré, que é uma das vítimas desse rapaz, do Naldo, que morava aqui nessa borracharia. A gente está vendo, tem uma lâmpada acesa ainda ali. Segundo os relatos do Wagner, que é irmão do Batoré, ele costumava ficar aqui. Não tinha muitos clientes, mas ficava bebia todos os dias. Ele disse também que esse Naldo, ele costumava caminhar pelo bairro, pelas ruas, durante a madrugada. Ali do outro lado, gente, olha, tem muitas pessoas, porque a todo momento alguém sempre para aqui para saber, para entender a história. A comunidade toda assustada, né? Ainda tentando entender, a gente vai atravessar aqui para conversar com essas pessoas que eram vizinhas desse rapaz que trabalhava, dizia que trabalhava como borracheiro. E a gente vai tentar aqui conversar com esse pessoal. Muito bom dia, eu sei que vocês estão assustados, todo mundo assustado aqui. Vocês conheciam esse rapaz? A senhora aqui mora em frente.
A gente conhecia ele, que ele era o borracheiro, ele tinha a borracharia dele aí. Vou abrir só aqui pra gente, posso abrir aqui, só pra gente conversar um pouquinho melhor? Como é seu nome? Dura. Dura, você mora aqui em frente, né? Isso. Aí a gente conhecia ele como borracheiro, entendeu? Naldo borracheiro. O pessoal sempre vinha aqui, fazia serviço de borracharia, mas nunca deixou assim nada suspeito, assim, que ele poderia ser esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de atrocidade, porque isso é uma atrocidade, entendeu? Morou mais embaixo, entendeu? Como o rapaz deu entrevista que o Batista, ele matou o Batista lá embaixo. Quando Quem era o Batista? Era um vizinho dele de frente, entendeu? Só que o idoso, o Batista, ele não matou ele lá, ele matou ele aqui, porque lá... Quando ele saiu de lá, de baixo, eu aluguei a casa lá que ele morava. Então, daqui eu via o Batista ali. Ele era inquilino seu? Não, inquilino dela. Eu aluguei a casa dela, entendeu? Ele é inquilino dela. Então, a gente não sabia. Lá mesmo, ele não demonstrava ser essa pessoa horrorosa que ele é, entendeu? Essas atrocidades que ele fazia. Ninguém nunca imaginava isso. O pessoal sentava ali, bebia, daqui a gente via ele bebendo com um monte de gente lá, mas não... Conversava, dava bom dia, boa tarde? Bom dia, boa tarde, vinha na casa de todo mundo, na frente da casa de todo mundo com o cachorrinho dele, mas ninguém nunca sonhou, imaginou que ele pudesse fazer. Ele tem um filho também, que morava aqui. Vocês viam esse rapaz, tinha aparentemente 19, 18 anos, vocês viam esse menino por aqui? A gente via o menino sempre ficava ali, consertando moto, sentado lá na cadeira, lá em frente, a gente aqui de frente vê tudo, né? Aí o menino ficava ali de frente, sentado, entendeu? Consertava a moto. Inclusive, ontem, quando a polícia chegou, ele estava consertando uma moto. O filho dele. Não, depois foi o filho dele. Estavam trabalhando ainda? Estavam trabalhando. Agora, essa moça aqui, a senhora chegou a alugar uma casa para ele? Aluguei. Foi essa ou foi a outra de lá de baixo? Não, a de lá de baixo. Aluguei, ele chegou lá, foi passando, viu a placa de aluguel. Não era uma casa, era um galpão, entendeu? Queria montar um estabelecimento também? Ele perguntou se podia fazer uma oficina e morar. Aí eu disse, mas rapaz, aqui não tem local para você morar, não dá. Aí ele chegou e disse bem assim, eu passo uma paredinha aqui, assim. Aí eu disse, bom, você quem sabe? Ele foi, passou a parede, fez eu quebrar um pedacinho da minha frente para poder fazer o que tal. Eu disse que para a mulher estender as roupas dela. Ninguém suspeitava de nada. Assim, eu ficava triste que ele judiava muito os filhos dele. Ele tem quantos filhos? Uma menina e um menino. Chegou lá com uma menina e um menino e a esposa. Ela é uma pessoa boa. Ninguém dizia nada. Nada. Ninguém. Se perguntar lá em cima, Naldo era uma pessoa boa. Ninguém sabia que ele... Agora, batia a filha demais. Tinha dias que eu chegava lá e dizia, rapaz, não faça isso com a sua filha não, porque eu tenho um filho, né? Eu ficava com pena dela. A menina tinha 12 e eu era 13 anos, que foi embora. A mãe também foi embora? Todo mundo foi embora? O senhor ficou filho? A filha, os filhos dele não era da esposa dele, era enteado dela. Mas a mulher que morava com ele foi embora? Não sei, foi depois daqui, que ela veio para aqui. Lá ele morava com ele. Depois, ele se mudou de lá que nem me disse. Nem me disse. Quando eu vi, ele já estava passando o camudo. Eu estava sentada ali na casa da vida, ele estava passando o camudo já para cá. Falou nada. Depois quis ir lá discutir comigo, porque ele queria derrubar a parede que ele fez, porque ele deixou um rombo lá e queria derrubar a parede que ele fez. Eu disse, não, você não vai derrubar, não. Muito obrigada. Como é seu nome? Fátima. Fátima de quê? Qual é o sobrenome da senhora? Santos. Muito obrigada, Fátima. Pessoal que está dando aqui informações, né, sobre toda essa situação, a gente continua aqui, a gente também vai trazer detalhes sobre esse caso, a continuação desses detalhes, dessas investigações no Balanço Geral Sergipe ao meio-dia. Diego? Tá certo, Jéssica, obrigado pelas informações ao vivo e direto de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, onde este é o endereço da borracharia, onde o Naldo, de acordo com as investigações da Secretaria de Segurança Pública, investigações que apontam que ele executou e enterrou 4 pessoas. Até então é a informação atualizada e repassada pela polícia de acordo com o inquérito. Vem para cá, porque eu quero inclusive chamar de novo as imagens deste caso, as imagens do momento em que a polícia, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e também a Polícia Militar estavam aí fazendo as atividades de remoção dos corpos que estavam lá enterrados ao fundo da oficina mecânica. Você está vendo aí as imagens resgatadas e o momento em que os agentes estavam lá no imóvel fazendo
a inspeção e também o recolhimento de provas e dos corpos que foram enterrados ainda, sempre com base de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, através do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tem feito aí este trabalho de investigação e vai fazer o pronunciamento oficial ainda hoje. Claro que a gente atualiza ao longo da programação aqui da TV Atalaia, como a Jéssica já falou, às 11h50 no Balanço Geral Sergipe com o Ricardo Marques. Tem também o portal a8se.com, onde você tem outros detalhes e acompanha, monitora junto com a gente a informação atualizada deste caso macabro da Oficina Macabra em Nossa Senhora do Socorro. Vem para cá.